Nos últimos anos, as medidas continuam extremamente relevantes. A gente conversa agora com a médica infectologista Luana Araújo, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco da CNN Brasil. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer nosso. Doutora, apesar da queda nos números, houve o registro de mais de 600 mortes este ano. Eu fiquei preocupado com esse número, porque em poucos meses já houve 600 mortes. Como é que a senhora avalia? O que falta ainda fazer para poder mudar essa realidade? Leandro, eu acho que o seu transtorno, né, o seu incômodo, ele incomoda todos nós. Não é possível que com uma doença que hoje é imunoprevenível, ou seja, prevenível através do uso da vacina, né, nos seus casos graves, principalmente nas suas hospitalizações e nos óbitos, a gente consiga atuar. Então é muito difícil aceitar 600 mortos por uma doença que é prevenível por vacina. O que falta muito é a gente insistir para as pessoas de que é importante, que é necessário vacinar, mas também é importante conceder às pessoas a oportunidade de vacinar, quer dizer, todo mundo que precisa vacinar encontra a vacina e que essa vacina seja mais atualizada possível. Infelizmente, a gente também tem pecado nessas questões, né, de distribuição da vacina e na melhor vacina possível que a gente pode entregar para todo mundo. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa insistir, principalmente aquelas pessoas do grupo de risco, elas precisam ter a vacina atualizada. E aí a gente está falando de idosos, a gente está falando de crianças que precisam ter o seu esquema completo, a gente está falando de imunossuprimidos e aquelas outras pessoas que têm a possibilidade de vacinar pelo governo federal. Doutora, deixe-me tirar algumas dúvidas aqui, porque várias pessoas me perguntaram isso e parece que a gente, jornalista, sabe de tudo, né? E a gente não sabe. E em relação a como o comportamento das pessoas pós-pandemia, né? Eu tenho um hábito sempre de, quando eu visito meus pais, eles moram no Recife, são idosos, a minha mãe teve um problema neurológico, então tem todo o cuidado, eles não tiveram Covid, mas até hoje, sempre que eu visito, eu sempre faço aquele teste que a gente compra nas farmácias, acho que é PCR o nome, né? Que a gente consegue fazer em casa, em 15 minutos sai o resultado, para poder verificar. Uma vez eu cheguei lá, no apartamento deles, a primeira coisa que eu faço é o teste. Eu estava um pouco gripado, não estava tanto gripado assim, mas fiz o teste e deu positivo. E eu tive que sair do apartamento e fiquei em um hotel. É exagero da minha parte pensar assim? Ou quando a gente pensa em idosos, a população tem que pensar dessa forma? Antes de ficar ao lado de idoso, o melhor, se tiver um pouco gripado, é sempre bom fazer esse teste ainda do PCR. Primeiro, o teste não é o PCR, É o né? Esse PCR que a gente não. compra na farmácia é antígeno que a gente chama. Perdão, E desculpa, esse porque eu não... teste, Desculpa, não, perdão. O PCR é aquele que a gente essa faz é na uma clínica, né? confusão. Isso, essa é uma confusão super comum e habitual e é importante que a gente esclareça mesmo. Então, esse teste de farmácia que nós mesmos fazemos na gente, ou a gente faz na farmácia, né, o autoteste, ou o teste que a gente faz lá, a gente chama de teste de antígeno. Esse teste, ele é válido exatamente também para essas circunstâncias que você colocou. Então, não é só para eu fazer um teste quando eu estou doente, mas também evitar expor aquelas pessoas que são mais frágeis. E aí você tem toda a razão de proteger os seus pais, tanto pela idade quanto pelas comorbidades, como você colocou, o problema neurológico, ele é sempre um agravante para essas pessoas. Então, você tem toda a razão em fazer isso. Tem uma coisa que é muito séria que você falou, que eu não estava tão gripado assim, né? A gente não pode associar a gravidade do quadro que a gente está tendo à etiologia, quer dizer, a causa dele. Podia ser influenza, podia ser Covid, que está em alta e tem ficado em alta nos finais de ano e começo de ano. Eu espero que as pessoas se lembrem que nessa época há sempre um aumento na curva, tanto pela introdução de novas variantes, pelas viagens que acontecem pelo mundo, quanto pelo fato da gente mesmo viajar muito dentro do país e entrar em contato com muita gente, se reunir no final de ano. Então, há um aumento do número de casos nessa época. O problema é esse vírus encontrar pessoas vulneráveis não protegidas, e isso pode ser uma das razões pelas quais a gente tem esse número de óbitos neste momento. Então, o que você fez é louvável. A gente precisa proteger as pessoas que são mais vulneráveis da eventualidade de carregarmos esse vírus, que pode ser que para a gente não faça tanto problema mais, mas que para essas pessoas continua representando uma grande ameaça.
Ok. Doutora, a gente fala agora da dengue. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde, nos primeiros meses deste ano foram contabilizados quase 500 mil casos prováveis da doença, 217 mortes confirmadas e 477 em investigação. Mas enquanto o Brasil comemora uma queda de 68% nos casos de dengue, São Paulo decretou situação de emergência. Por que São Paulo apresenta tantos casos, doutora? Há uma densidade populacional em São Paulo muito grande, né? Então, o mosquito ele tem condições de, uma vez infectado, conseguir chegar a muitas pessoas, né? Numa área pequena, e isso pode contribuir para o fato de que a gente tem um número aumentado de casos. Mas veja só, 68% de redução é comparado ao ano passado, que foi um ano historicamente monstruoso. Foi o pior ano da nossa história em termos de números de casos de dengue e também de óbitos relacionados à doença. Então, a gente fica feliz pela redução, mas lembra que essa redução é comparada a um quadro absolutamente medonho, que a gente não quer mais viver. Então, é preciso que a gente celebre sim essa redução, mas permaneça muito atento, porque a gente ainda tem uma vulnerabilidade grande com relação à dengue, principalmente porque há circulação de um sorotipo que não circulava aqui há muitos anos, há cerca de 15 anos. Então, há uma grande parte da nossa população completamente vulnerável a este sorotipo. Então, não dá para baixar a guarda com relação à dengue, não. Doutora, por que a vacina contra a dengue ainda não está disponível para todos no Sistema Único de Saúde? Me parece que ainda falta aprovação da Fiocruz, né? Na verdade, há a produção de uma vacina pelo Instituto Butantan que está em processo de avaliação pela Anvisa para ela poder Anvisa. passar. Perdão. Isso, para ela poder passar a ser produzida de fato e aí, somente aí, distribuída para o Sistema Único de Saúde. Então, não há perspectiva de, neste ano, a gente ter um quantitativo vacinal que resolva qualquer coisa. A gente só pode pensar numa eventual, no impacto da vacina a partir de 2026, com quanto que ela seja liberada a tempo, que ela seja produzida a tempo e que ela seja distribuída para todo mundo. É isso mesmo, a Anvisa ainda precisa aprovar ou não. Perdão, doutora, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de mpox no Brasil causado por uma nova cepa do vírus. Esse é apenas um caso isolado ou as autoridades de saúde devem se preocupar? A nossa informação, né, aquela publicada, divulgada pela vigilância, é de que esse é um caso isolado e que a vigilância atenta a outras possibilidades. Quer dizer, imaginamos que todas as medidas que precisam ser levadas em consideração estão sendo colocadas em vigência nesse momento. Alguém que não teve histórico de viagem, então é uma pessoa que não buscou, vamos dizer assim, não se infectou fora do país, mas recebeu estrangeiros dentro da sua casa e nessa condição acabou sendo infectada. Mas esse é um clado que a gente chama, né? Esse tipo de vírus que chegou aqui, ele já faz um estrago no seu local de origem, que é o país Congo, na África, mas fora do Congo, ele não conseguiu criar uma situação semelhante à que a gente observa lá, muito porque as medidas de vigilância estão em vigor. Então, a gente espera que essa circunstância aqui seja um caso isolado, ou no máximo, uma quantidade pequena de casos que possa ser controlada pela nossa vigilância. Doutora, agora quais os cuidados que a pessoa deve ter em relação a essa mpox, hein? Bom, os cuidados, eles são, primeiro, saber o que é a doença, né? Entender que é uma doença que causa lesões de pele, e essas lesões de pele, elas contêm o vírus dentro delas, e isso pode, portanto, pelo contato íntimo, pessoa a pessoa, e também pelo contato sexual, é uma coisa que a gente aprendeu nesses últimos anos, infectar outras pessoas. Então, é preciso ficar atento, é preciso, se tiver a suspeita diagnóstica de ser mpox, procurar o sistema de saúde, pode ser uma unidade básica de saúde para fazer esse diagnóstico, coletar os exames, procurar essa opção e chegar a fazer o isolamento que é necessário quando esses casos estão sob investigação ou confirmados. A gente não tem, lembrando, um quantitativo de vacinas, embora tenha à disposição no Brasil, a gente não tem um quantitativo de vacinas possível de ser empregado para todo mundo. Então, é mais uma doença que a gente precisa saber das informações para poder se
proteger melhor. Deixe-me tirar uma última dúvida. Contato pele-pele ou contato com objeto também, doutora? Pode ser, por exemplo, lençol, né, que as pessoas usam na cama e aí não trocam de uma pessoa para outra, dormem ali e essa secreção ela pode ficar por ali. Compartilhamento de toalhas, por exemplo. Então, essas coisas que podem produzir esse contato com essas secreções de uma maneira um pouco mais intensiva e também o contato pele a pele, diretamente, sem esquecer do contato sexual, de novo, importante, descobrimos isso nesses últimos anos, tudo isso precisa estar sob a atenção de quem tem contato com esses pacientes. Ok. Conversamos com a doutora Luana Araújo, infectologista, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente em pleno domingo. Obrigado, viu, doutora? Por nada, um abraço a todos, cuidem-se até. Um abraço, uma ótima semana. Olha,